Eu recebo o ortopedista Felipe Magalhães, a Maricilda e a Elizabeth, que estão aqui conosco no estúdio e vão contar as experiências que tiveram em relação à dor nas costas e hérnia de disco. Muito boa tarde a todos vocês. Boa tarde. Dona Maricilda, a senhora então teve hérnia de disco. Me conta como foi isso. Eu comecei com dores, né, nas costas, muito forte, e irradiava pela perna. Ia no médico, passava um analgésico. Aí, quando a médica pediu uma ressonância magnética, aí acusou a hérnia de disco, né, que estava bem desgastado, e viu que vou pagar. Aí, eu não operei, não, mas eu fiquei bem assim, debilitada, quase tive até que ser carregada, porque a dor era intensa. Mas aí o médico falou assim, você faz o tratamento com medicações, né? E fisioterapia e compressas. Lucas, graças a Deus, deu certo. Hoje, quando dá uma dor mais leve, né? Mas não a ponto de eu me entrevar como aconteceu anteriormente. Acontecia da senhora abaixar e não conseguir levantar mais? De não levantar mais. É mesmo? E uma vez eu peguei um Uber para ir para o médico, ele passou no quebra-mola com tanta força que eu fui lá em cima. Pronto, aí acabou. Tiveram que me tirar carregado do carro. Não conseguia sair? O cara me pegou pelo braço e botou dentro do carro, porque era muita dor, era muita dor. Caramba. Aí depois do tratamento que eu fui fazendo, hoje está bem ameno, né? Mas o ainda médico dói falou um pouquinho que às vezes. ainda dói um pouquinho. E a Elizabeth, me conta, sofre com dores nas costas? Boa tarde, Lucas. Sofro muito, até hoje. Hoje mesmo eu estou com as palmas da mão aqui tudo dormente. A coluna está doendo tanto, tanto. Em 2007, 2008, mais ou menos, eu fiz um tratamento, que é a risotomia. Fiz até numa parte. Mas não resolveu muita coisa, não. É mesmo? Minha coluna dói, que parece que tem um coração na minha coluna. Dói quando a senhora faz algum movimento? Não, dói muito quando eu estou com o sistema nervoso abalado. Ah, é? Muito, dá vontade até vomitar, de tanta dor na coluna. Caramba! E você que está em casa, acompanhando o nosso Fala Espírito Santo, tem dor nas costas? Sofre de hérnia de disco? Fala no zap no 279-9942-2478. Nós vamos tirar as dúvidas com o doutor Felipe Magalhães. Doutor, quando é caso cirúrgico? Quando dá para resolver de outras formas? Boa tarde, Lucas. Então, a hérnia de disco, né, a gente foi discutir sobre a hérnia de disco, a gente tem que saber dor lombar e hérnia de disco. Hoje, a dor lombar, como você falou, tem um alto índice de abstenção do trabalho, né? As pessoas com dores lombares começam a ter faltas no serviço por conta do quadro de dor que impossibilita ele a trabalhar. Então, a gente pega hoje que a população, em média, de até 80% da população tem ou vai ter dor na coluna lombar. Quando a gente pensa em hérnia de disco, a gente já pensa de uma patologia. Que patologia é essa? Que ela pode se dar por uma degeneração discal a longo prazo, que é uma doença degenerativa que é o mais comum, levando ao fato final, que é a hérnia de disco, ou uma doença discal que atinge a população mais jovem que não está assimilada a processo degenerativo, assim com o quê? Com perda de produtos, proteínas que constituem o disco, tá? Então, a hérnia de disco, inicialmente, Lucas, ela vai muito bem com o tratamento conservador, tá? E a gente tem que saber distinguir hérnia de disco cervical e hérnia de disco lombar. Então, mas no geral, ela vai muito bem com o tratamento conservador. É muito raro, tá, você indicar cirurgia. Em casos especiais, né, que a gente pode distinguir tanto da região cervical como da região lombar. Mas o resultado a longo prazo, o que os artigos colocam, que em torno de 10 anos, se você operar e você não operar, o resultado final se torna o mesmo. Ele doutor, é mais acertado. Explica pra gente essa animação que as pessoas de casa estavam assistindo, que mostra, olha aí, ó, que é isso? Isso é uma cirurgia na coluna, tá? Nós estamos vendo uma imagem da coluna vertebral. Ali naquele espaço no meio é a medula, né? São os nervos que passam ali. Então, ele está fazendo uma incisão, tá? Ali na região, naquela região óssea, para vocês entenderem, fazendo um furo, visto para uma ótica, e ele está fazendo uma liberação, tá, da medula ali, porque ali, naquele caso, a hérnia de disco, ela está comprimindo o nervo. Então, ele faz como se fosse uma descompressão
E nesse caso dela, naquela imagem, está colocando um estabilizador na coluna, que foi o caso da atriz Luciana Gimenez, para poder manter a coluna estável, porque a hérnia de disco, a fase dela é isso, tá? A fase final dela é instabilidade para depois estabilização. A coluna fica muito rígida, então o paciente tem muita dor. Então eles fazem uma estabilização óssea ali, né, com parafuso, com síntese, para dar um conforto melhor para o paciente. Perfeito. Bem, já temos participações aqui no Fala no Zap, já com dúvidas e questionamentos sobre a hérnia de disco. Lucas, boa tarde. Eu sinto muita dor quando fico muito tempo sentada e também quando fico muito tempo em pé. Isso tem a ver com as costas? É a Carla Loureiro da Serra, doutor. Sim, isso é um relato, né, que conseguimos observar bem do paciente. Né, ficar muito tempo sentado, muito tempo em pé. Por quê? Porque a coluna ela é feita para sustentar uma sobrecarga axial, ou seja, de cima para baixo. Então, quando a gente fica muito tempo sentado em pé, a gente aumenta a pressão discal. E isso que causa as dores, né? Então, a gente causa imobilidade na coluna, a gente perde um pouco vamos botar assim, de produtos ali de lubrificação, vamos colocar para vocês entenderem de uma forma geral. Então, começa a ter uma coluna mais rígida e isso começa a gerar mais dor. Então, essa pressão axial, por ficar muito tempo sentado e em pé, é prejudicial. Então, a gente orienta, levanta sempre, fica no máximo umas 2 horas sentada, levanta, mobiliza o corpo. A gente até orienta no meio do trabalho, tem a parte ergonômica de ter aquele trabalho laboral, isso é essencial, tá? E depois ele volta para a posição que ele estava inicialmente, né, do seu trabalho, enfim, outro. E Maricilda, hoje a senhora toma medicamento, faz tratamento, como é? Eu tomo um medicamento para dores, né, que toda noite eu tomo ele. Ele ficou uso contínuo mesmo. Mas eu estou sentindo bem melhor, mas bem melhor mesmo. Aí, igual a menina falou, ficar muito em pé dói, aí se senta um pouquinho, fica muito sentado. Então, a gente movimenta de forma que não agride, né? Mas está bem ameno mesmo. Ah, que bom. Dor. E Elizabeth, você? Diz que fez um tratamento, não resolveu muita coisa. Como é que tá? Como é que você lida com a dor hoje? Hoje, eu lido com a dor como se eu já acostumei com ela. Eu não aguento, igual a menina mesmo falou, não aguento ficar sentada muito tempo, não aguento ficar deitada muito tempo e nem em pé. Eu fico um pouquinho de cada coisa. Sentei, já levanto. Estou até na academia para ver se ajuda a amenizar. Ah, boa! Eu estou fazendo bastante exercício à noite, eu faço mais à noite para ver se me dá sono, porque eu perco o sono de tanta dor. O único remédio que eu estou tomando agora é o dipirona, que eu estou tomando 1.000 miligramas de manhã e 1.000 miligramas à noite. Perfeito. Mas para não ficar me intoxicando muito de remédio, né? Claro. Ó, tem mais participações aqui e uma interessante, doutor. Tem um filho de 17 anos, ele é atleta, mas vive reclamando de dores na lombar. Queria que o senhor comentasse um pouco o impacto da idade nessas dores e o que pode ser nesse caso. Primeiro, a gente tem que pensar o seguinte, a dor lombar, como eu falei, 80% da população vai ter, mas nem todo mundo vai ter uma hérnia de disco. A hérnia de disco, hoje, se você parar para observar, tirando o fator degenerativo, ele é muito comum na população da 3ª a 4ª década de vida. O jovem, o adolescente, não é muito comum ser afetado, tá? Mas nesses adolescentes, nesses adultos jovens, pode estar instalado o que a gente chama de dor lombar mecânica, tá? Está relacionado ao esforço físico, principalmente. Então, esses adolescentes, às vezes, não terem uma atividade física muito regular e sob orientação, tá? Pode ser acometido. Posturas inadequadas pode gerar dor lombar, né? Então, assim, a gente tem que olhar bem a criança, né, e o adolescente para poder você ter um diagnóstico correto, porque senão, para todo mundo, fica assim, eu tenho uma hérnia de disco, dói minhas costas porque eu tenho uma hérnia de disco. E você consegue distinguir uma hérnia de disco por uma dor lombar mecânica. A hérnia de disco, a gente dá exemplo, falou, não consegue levar o tronco para frente, ou seja, fletir, isso dói. E a dor mecânica é quando ele estende a coluna, dói. Então, no consultório, né, quando chega um paciente assim para a gente, na hora do nosso exame físico, a gente já começa a fazer essas perguntas e examinar o paciente dessa forma. Mas 17 anos até que se prove o contrário, lógico, pode ter outras patologias associadas, nós não podemos descartar, mas é mais comumente observar uma dor lombar mecânica. Temos várias participações aqui no Fala no Zap, vou ler algumas. Boa tarde, Lucas. Estou quase parando de andar por causa da coluna, por conta da hérnia de disco e bico de papagaio que eu tenho.
Boa tarde, Lucas. Tenho muita dor no quadril e nas costas. Tenho dificuldade até de lavar uma louça. Lucas, eu sofro com hérnia de disco e com ciático. Caí da escada de 14 degraus e tenho dificuldade para trabalhar. Muitos relatos que chegam para a gente e é muito importante, viu? Você que sente dor, principalmente se for crônica, busque atendimento médico para que ele possa fazer um diagnóstico preciso do seu caso. E, doutor, para encerrar, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre as formas de prevenção. O que a gente pode fazer hoje no dia a dia para poder prevenirmos dores nas costas, na lombar e até hérnia de disco? Sim. Primeiramente, Lucas, a gente tem que estar com o corpo ativo, tá? O corpo, ele precisa de músculo, tá? E músculo precisa trabalhar. Isso já é uma prevenção diária. Primeiramente, a medida mais estática, você ter uma correção postural, ou seja, você sentar adequadamente, você executar suas tarefas de forma adequada, como poder pegar um peso, né? Você saber abaixar para você poder trazer esse peso mais próximo do corpo, usar as forças das pernas e evitar, né, você sobrecarregar sua coluna. Alongamentos diariamente é essencial, principalmente a gente fala da cadeia posterior. O que é a cadeia posterior? É a região posterior da perna, tá? Fortalecimento do core. O que é o core? É essa região abdominal que nós temos, tá? Porque o abdômen, ele é um estabilizador da coluna. Então, isso é importantíssimo a gente fazer esse trabalho. Perfeito. Gente, eu não sou de sentir dor nas costas, não, mas só de falar parece que dói, né? Fala sério. Maricilda, muito obrigado pela sua participação. A Elizabeth, o doutor Felipe Magalhães, aqui no Fala Espírito Santo. Uma boa tarde para vocês.